Revelado, faxineira arriscada do emprego após ato surpreendente de coragem para salvar gêmeas. Era uma manhã comum no hospital, mas a tensão pairava no ar como se algo estivesse prestes a acontecer. Dona Rita, com seu avental amarelado, limpava o chão do corredor com movimentos rápidos e precisos, uma rotina que ela conhecia de cor. Mãe solteira de duas gêmeas de 15 anos, ela sonhava todos os dias em dar a elas um futuro melhor. Enquanto esfregava, lembrava das notas altas que suas filhas trouxeram para casa e o brilho nos olhos delas ao sonharem com a faculdade. Mas a vida de Dona Rita era uma batalha constante. Ela trabalhava mais do que podia e ainda assim sentia o peso das contas a cada mês. O clima mudava subitamente quando os gritos cortaram o ar. Socorro! Alguém, por favor! A voz era nítida e desesperada. Sem hesitar, Dona Rita correu em direção aos gritos. Ao virar uma esquina, viu as gêmeas da respeitada médica, preso em um incêndio figurativo que acontecia em um dos quartos, algo que ela sabia que era resultado da negligência de um supervisor distraído. O coração dela disparou, um pulsar que ecoava entre os muros brancos do hospital. Sem pensar, se lançou em direção ao perigo, uma mãe a tudo disposta. As chamas dançavam como monstros famintos e Dona Rita não iria permitir que aquela tragédia se concretizasse. Com coragem e instinto maternal, ela se colocou entre as meninas e o fogo, puxando-as para longe. Quando tudo parecia sob controle, a administração do hospital agiu com uma frieza desumana e riscou seu nome da lista de funcionários. Chocada e furiosa, Dona Rita sentiu a humilhação como um golpe no estômago. Como puderam? Pensava enquanto as lágrimas queimavam seus olhos. Com a injustiça batendo à sua porta, a comunidade em volta não ficou calada. Cartazes coloridos começaram a surgir nas janelas e os vizinhos gritavam a plenos pulmões. Justiça para Dona Rita! A mobilização de mães e trabalhadores ergueu um clamor que reverberava na cidade, um eco de resistência. Durante esses dias turbulentos, um amigo do bairro descobriu um talento oculto de Dona Rita, sua habilidade para a pintura. Ele a incentivou a expressar suas emoções em tela e, com pincéis em mãos, ela começou a redescobrir a mulher artista que havia ficado adormecida sob a pressão do cotidiano. As cores vibrantes que antes apenas sonhava ganhar vida em suas mãos se tornaram uma forma de torná-la visível no mundo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A pintura se tornou um catalisador para Dona Rita, uma forma de dar voz a tantas mulheres que, como ela, enfrentavam os desafios de uma vida repleta de injustiças. Junto com suas gêmeas, ela organizou uma exposição que se tornou um símbolo de resistência. Cada quadro contava uma história, cada cor expressava uma luta. Mas, à medida que ela se aprofundava nessa nova jornada, um dilema mais profundo surgia: até onde iria para não apenas recuperar seu emprego, mas reafirmar seu lugar em um mundo que parecia decidido a esquecê-la? Dona Rita sabia que estava se posicionando contra um sistema que a rebaixava e, com isso, ela se tornava cada vez mais ameaçadora para os que a subestimavam. Enquanto se preparava para o grande evento, a tensão no ar era palpável. A coragem de Dona Rita levaria a um caminho inesperado e, em uma reviravolta que poderia mudar sua vida para sempre, a médica que quase perdeu suas filhas se via refletindo sobre suas escolhas e suas relações. As perguntas ecoavam: o que realmente significava vencer? Em um mundo tão desigual? Com o coração acelerado e a paleta de pintura ao lado, Dona Rita estava prestes a decidir: seria sua luta uma jornada pessoal ou uma voz poderosa para inspirar outras mulheres a não se calarem? A resposta ainda estava por vir. Dona Rita estava em seu ateliê improvisado, o pequeno canto da sala que conseguiram ceder no apartamento. As paredes, já manchadas de cores, refletiam a sua energia e a determinação que crescia dentro dela. A luz da manhã entrava pelas janelas,
quase como se quisesse testemunhar a transformação de uma mulher que, até então, se via invisível. As crianças tinham ido para a escola, e ela tinha algumas horas até que voltassem. Era o seu momento. Com o pincel em mãos, cada puxada de tinta parecia exigir muito mais do que um simples movimento, era um grito profundo por reconhecimento. Ao misturar os tons, lembrava-se da sensação intensa daquela manhã fatídica quando colocou a própria vida em risco. As chamas ainda dançavam em sua mente, e sua inspiração brotava da coragem que nunca soubera que tinha. Continuar pintando era mais que um hobby, era encontrar sua voz saindo pelo traço e pela cor. A exposição estava se aproximando. A cada dia, mais e mais vizinhos a apoiavam, mas também surgiam vozes duvidosas. Isso não vai mudar nada, ouviu um dia. O homem era um conhecido do bairro, e palavras assim a atingiam como facadas, mas cada crítica tornava seu propósito ainda mais forte. Vou mostrar a eles, murmurou, enquanto a tinta ainda estava fresca em sua tela. O dia da exposição chegou. O pequeno espaço escolhido para o evento estava lotado. Amigos, vizinhos e até mesmo desconhecidos se reuniram para ver o que Dona Rita havia criado. O coração dela batia acelerado e a ansiedade a consumia. O saguão estava decorado com suas obras, muito mais que pinturas, eram declarações, promessas e esperanças. As gêmeas ficavam ao seu lado, cheias de orgulho. Para elas, a mãe era uma heroína. Na entrada, um grupo de jornalistas chegava, atraído pelo clamor da comunidade. Dona Rita sentiu um frio na barriga, e não por medo. Era a chance de ser ouvida, de contar sua história. Com os olhos brilhando, ela decidiu que cada palavra contada seria uma chama a mais na luta pela justiça. Enquanto se preparava para essa nova luta, um rosto familiar apareceu na multidão. Era a médica, aquela que tinha quase perdido suas filhas. O aperto no coração de Dona Rita foi instantâneo. Ela não sabia o que pensar. Para onde levaria essa conversa? O que aquela mulher esperava dela? O momento de verdade estava se aproximando. Assim que a médica se aproximou, as pessoas ao redor diminuíram a conversa, aguardando o que poderia acontecer. Dona Rita sentiu um misto de nervosismo e determinação. Era o momento de enfrentar a realidade, de expressar sua dor e também a esperança. Dona Rita, precisamos conversar, disse a médica, o sentimento de vulnerabilidade evidente em sua voz. A luz nitidamente iluminava a cena, e todos seguravam a respiração. A tensão era elétrica, e a pergunta que pairava no ar era clara: Dona Rita estaria pronta para abrir mão de seu orgulho por um entendimento mútuo ou esportivo? Poderia essa conversa abrir uma nova porta em sua vida, ou seria apenas mais uma decepção? Com o coração a mil, Dona Rita respirou fundo, seu olhar fixo na mulher à sua frente, e se preparou para um diálogo que poderia mudar tudo. O que estaria em jogo naquela conversa? A resposta estava prestes a surgir, e a vida da faxineira desenhada nas cores vivas de suas telas, em breve, poderia se encontrar com a realidade de um novo começo. Dona Rita sentiu o mundo ao redor desfocar enquanto a médica se aproximava. O sussurro da multidão deixou de ser uma música de fundo e se tornou um rugido ensurdecedor em sua mente. O olhar da médica, geralmente tão confiante, agora estava carregado de uma fragilidade que Dona Rita não esperava. Eu não sei por onde começar, a médica começou, a voz trêmula. Eu sou a doutora Helena, lembro bem daquela manhã. Agradeço a você por ter salvado suas filhas. As palavras dela se espalharam pelo espaço, como se carregassem um peso imenso. Dona Rita sentia seu peito apertar. Era difícil para ela acreditar que a mulher que estava à sua frente tinha, de fato, pensado em suas filhas naqueles momentos de dor. Ela queria responder, mas algo a segurava. Era o medo de que essa conversa pudesse abrir feridas ainda não cicatrizadas. Aliás, como você está? Doutora Helena insistiu, com uma sinceridade quase palpável, mas Dona Rita estava focada em sua própria dor. O passado voltava em flashes, a insegurança, o peso das responsabilidades, o desamparo. E você o que quer de mim? Dona Rita disparou, o tom mais ácido do que pretendia. O posicionamento defensivo brotou automaticamente. A médica respirou fundo, um gesto quase imperceptível,
mas que trouxe uma nova perspectiva. Eu sou médica, Dona Rita. Mas sou humana também. O que você fez foi heróico. E estou aqui porque percebi que somos mais parecidas do que pensei. Nós duas lutamos por uns, e seu ato de coragem me inspirou a olhar para o meu próprio egoísmo, doutora Helena disse, fazendo uma pausa para que suas palavras ecoassem. Um silêncio carregado passou entre as duas. Era claro que a médica estava buscando uma conexão genuína, mas Dona Rita sentiu o amargo da injustiça em seu coração. Como poderiam ser parecidas quando suas vidas tinham caminhos tão distintos? No entanto, algo dentro dela se inquietou. O orgulho mexia com suas emoções, e era difícil de lidar. E o que você acha que deve fazer agora? Pedir desculpas e seguir em frente? Dona Rita perguntou, desafiando a médica. O olhar da doutora estava fixo, mas Dona Rita não conseguia ver alívio ali, apenas uma determinação disfarçada. Eu pensei em fazer mais. Por um momento decidi que eu poderia usar esse dia para corrigir erros, não apenas os meus. Eu queria saber se você aceitaria me ajudar a fazer uma campanha levantar a voz para todas as mães que lutam todos os dias, como você, doutora Helena, respondeu, um brilho de esperança surgindo em seus olhos. A multidão ao redor começou a murmurar, e Dona Rita percebeu que outros estavam ouvindo. Uma ideia e uma proposta que poderia mudar tudo a fez titubear. Ela sempre sonhou em ter uma voz, mas isso a assustava. Aceitar a ajuda da médica era um risco. A possibilidade de abrir uma porta que poderia ser derrubada a deixava apreensiva. O coração acelerado, Dona Rita começou a refletir sobre tudo o que estava em jogo. Um convite para sair das sombras, mas ao mesmo tempo, um risco de expor sua vulnerabilidade, suas inseguranças. O futuro, que antes parecia sombrio, agora brilhava com possibilidades. E se aceitasse? Estaria pronta para ingressar em uma nova jornada cheia de desafios e de luz? Ou seria melhor afundar na segurança dos seus dilemas antigos? A escolha agora parecia mais sombrio do que nunca. No fundo, uma pergunta permanecia: até onde iria para buscar a verdade que tanto desejava? O olhar da médica havia despertado a luta que estava adormecida dentro dela. Mas também trazia um medo. E se isso desse errado? Dona Rita respirou fundo e, enquanto firmava o olhar na médica, a resposta que poderia mudar tudo começava a tomar forma em sua mente. Dona Rita, com o olhar fixo na médica, sentiu o seu coração pulsar mais forte. As palavras dela reverberavam em sua mente. Uma campanha? Levantar a voz? A ideia dançava à sua frente, como uma chama que poderia iluminar as trevas que habitavam sua vida. Mas seria essa a decisão certa? O murmúrio da multidão aumentava, cada vez mais curioso, e o peso da expectativa estava quase insuportável. A médica esperava, e Dona Rita sabia que a resposta dela não seria simples. Os rostos dos passantes tornavam-se borrões, e seu mundo, que a princípio parecia angustiante, começou a perder as arestas. Subitamente, parecia que a vida estava oferecendo uma nova saída. A verdade é que eu não sei, começou, apagando a voz da dúvida que se instalava. Uma parte dela se debatia entre se expor ou guardar o que sentia. Doutora Helena assentiu discretamente, sem pressa. Ela entendia. Sabia que não seria fácil para ninguém abrir portas que estavam trancadas por tanto tempo. As memórias da dor, da luta, das noites sem dormir, tudo surgindo à tona. Você não precisa decidir agora. Só quero que pense, disse a médica, a voz suave, como um convite para um novo amanhecer. Mas pense também em quantas mulheres, quantas mães sofrem sozinhas, sem apoio. A sua voz pode ser a delas. Essas palavras a tocaram. A ideia de transpor a dor em algo maior, de servir como uma ponte para outras mães que enfrentavam a mesma batalha. No entanto, o receio não estava longe. Ela sussurrou para si mesma: e se não conseguir? O que você tem a perder se não tentar? A doutora Helena perguntou, como se tivesse lido seus pensamentos. Dona Rita sabia que havia uma massa de desespero se acumulando em seu peito, mas havia uma centelha de esperança ali, um brilho que não conseguiria ignorar.
O silêncio da multidão parecia investir contra ela, e em um instante a visão do passado eclipsou sua mente. Lembrou-se das noites solitárias, dos desafios diários que enfrentava, dos olhares de incredulidade ao contar sua história. O caminho estava repleto de pedras, mas, pensando nas filhas, um novo sentimento brotou, a possibilidade de transformação. Se eu aceitar e se isso não mudar nada? Dona Rita indagou, sentindo uma mistura de insegurança e força. E se mudar tudo? Doutora Helena contrabalançou. E, por um momento, Dona Rita viu não apenas a médica, mas todas as mulheres que poderiam se ver refletidas em sua história. O futuro pulsou à sua frente, como um mar revolto, mas repleto de promessas. Dona Rita olhou mais uma vez nos olhos da médica e, por um breve instante, o mundo se calou. Nesse espaço silencioso, outras vozes ecoavam em sua mente. Vozes de mães como ela, que precisavam de coragem, que ansiavam por alguém que as ouvisse. A ideia de levantar-se, contra todas as adversidades, havia se instalado em seu coração. Antes que pudesse raciocinar, sem saber exatamente como derretia aqueles medos, Dona Rita soltou um suspiro e deu um passo à frente. E se desse errado? Mas e se desse certo? Eu quero tentar, ela disse, e ao pronunciar as palavras, sentiu uma onda de libertação atravessar seu ser. Estou disposta a tentar. A doutora Helena sorriu, mas também havia um ar de seriedade em seu rosto. Então vamos fazer isso juntas. O primeiro passo é planejar, mas isso não é tudo. Precisaremos enfrentar muitos desafios. E ali, em meio à multidão ainda atenta, um novo capítulo começava a se formar. Mas enquanto a conversa avança, um grito vindo da retaguarda interrompe tudo. Uma figura conhecida se destaca entre os curiosos, e o sangue de Dona Rita ferve ao reconhecê-la. O que a mulher queria? Aquele rosto sempre trouxe dilemas antigos à tona. Essa aparição estava prestes a mudar o curso da história que Dona Rita estava começando a escrever. Dona Rita sentiu o sangue pulsar nas têmporas enquanto seus olhos se fixavam naquela mulher que não via há anos. Era Maria, sua antiga colega de trabalho, alguém que conhecia suas lutas e suas conquistas. O passado se fazia presente com uma força arrasadora, trazendo à tona lembranças de risos compartilhados e lágrimas ocultas. Mas Maria não era apenas uma lembrança, ela era um eco de dificuldades que Rita pensava ter deixado para trás. Rita! Espera! A voz de Maria cortou a agitação da multidão. Há um tempo, essa mesma voz havia sido uma fonte de consolo, mas, hoje, carregava uma tensão quase palpável. Dona Rita hesitou, um turbilhão de sentimentos a consumia. Deveria enfrentar os fantasmas do passado ou continuar adiante rumo ao futuro? Doutora Helena, percebendo a mudança na expressão de Dona Rita, fez um gesto encorajador, mas o olhar de Rita permanecia fixo em Maria, que se aproximava com pressa. O rosto da mulher tinha marcas de preocupação, quase como se estivesse portando um segredo pesado. Rita! Eu preciso conversar com você, disse Maria, seus olhos quase implorando por atenção. A multidão, agora em segundo plano, tornava-se um borrão em sua mente. Sobre o que, Maria? Perguntou Dona Rita, a voz trêmula, misturando curiosidade e apreensão. Sobre o que você está prestes a fazer, disse Maria, com uma intensidade que congelou o ar ao redor. Eu sei que você vai falar. Ouvi a doutora Helena. Mas, tem algo que você precisa saber o que mais poderia ser dito? O barulho da multidão parecia distante, como se nada mais existisse além daquela frase enigmática. O coração de Dona Rita acelerava. Seria bom ouvir palavras de apoio? Ou seriam apenas mais dúvidas? A realidade da sua decisão começava a vazar nas fissuras do passado. Na verdade, eu sempre admirei você, Rita. Você é corajosa. Lembro de como você lidou com tudo, mesmo quando parecia impossível. Não sei se você se lembra, mas um dia você me inspirou a não desistir. Maria respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo pesado. Mas também sei que tem muita gente que não quer que você fale. Gente que preferiria que você ficasse calada, com medo. Dona Rita sentiu um frio na barriga. O que Maria estava insinuando?
Aquelas palavras, que deveriam ser um conforto, agora pareciam apenas um alerta. Você está me dizendo que eu não deveria tentar? Não. Não é isso. Estou dizendo que você precisa estar pronta. E precisa de apoio, Maria disse, com fervor. Você sabe quantas vozes estiveram silenciadas antes de você? E quantas querem que continuem assim? O olhar penetrante de Maria trouxe uma clareza inesperada. Era verdade. O que reconfortava Dona Rita também trazia consigo um risco. A coragem exigiria mais do que ela imaginara. Ao mesmo tempo, uma chama de determinação começou a arder em seu interior, reacendendo a pulsão que a levou até ali, não só por si mesma, mas por todas as mulheres que precisavam de um respaldo, de uma voz. Então vamos juntas, Maria, respondeu Dona Rita, em um sussurro que carregava um peso de alívio e de resolução. Olhos interligados, elas pareceram conectar-se em um propósito comum. Mas a expressão no rosto de Maria ficou sombria por um momento. Isso é só o começo, Rita. E eu quero te ajudar, mas você precisa ficar atenta. Tem alguém que não vai gostar nada disso, ela disse, e uma sombra de preocupação cruzou seu olhar. Dona Rita franziu a testa, um novo dilema se formando. Mundo novo à sua frente, mas o passado ainda rondava como uma sombra desconhecida. O que aqueles avisos poderiam revelar? Quando Dona Rita olhou ao redor, o ritmo da correnteza da vida parecia ter se acelerado, e com isso, problemas que antes pareciam distantes agora se tornaram iminentes. Enquanto a multidão se dispersava e as vozes se calavam, uma nova questão atravessou seu coração. Até onde ela estaria disposta a ir para ser ouvida? E, acima de tudo, quem realmente estenderia a mão na sua jornada? Dona Rita sentiu o peso da decisão reverberar dentro dela. As palavras de Maria coavam, e se tornavam um chamado, um lembrete do que estava em jogo. Ela olhou nos olhos da amiga e viu mais do que preocupação, viu amor, viu apoio, viu a determinação de quem já havia enfrentado tempestades. Os sons da cidade começaram a voltar lentamente, e para cada grito de alegria das crianças que brincavam na praça, havia um murmúrio de descontentamento de pessoas que não queriam mudanças. O cheiro de comida das barracas parecia mais intenso, quase como se preparassem para o que estava por vir. Mas, no fundo, Dona Rita sabia que o que realmente precisava era de coragem, e não apenas de apoio. Vamos encontrar um lugar mais tranquilo para conversar, disse Maria, puxando Dona Rita pelo pulso. Elas se afastaram do centro da agitação e, uma vez em um beco mais calmo, Maria olhou ao redor com cautela. Rita, escuta, começou Maria, com a voz mais baixa. Estou aqui para te apoiar, mas vai ser difícil. Algumas pessoas vão querer te parar. Você sabe que o que você quer fazer não é apenas sobre você, mas sobre todas nós. Dona Rita assentiu, ainda absorvendo a gravidade das palavras. Eu só espero que isso faça diferença, disse ela, a insegurança brotando de sua voz. E se tudo isso for em vão? Não será. O que você vai fazer tem um poder que você talvez ainda não compreenda. Muitas estão esperando por isso. Você não está sozinha, respondeu Maria, firme. E se precisar de mais apoio, posso te apresentar outras mulheres que também estão lutando. Outras mulheres? A curiosidade de Rita despertou. Você quer dizer, como nós? Exatamente. Mulheres que, assim como você, enfrentaram situações difíceis e ainda estão em pé. Elas podem se unir a você. Juntas, a sua voz vai ser muito mais forte. Enquanto Maria falava, Dona Rita se sentiu envolvida por uma sensação nova. Era um misto de esperança e responsabilidade. Sentia que estava à beira de algo grandioso, mas também de um abismo. Seria possível se colocar de pé, quando tantas já haviam sido derrubadas? E foi nesse momento que Maria a puxou suavemente para o lado, como se percebessem, ao mesmo tempo, que algo estava vindo em sua direção. Rita, precisamos ir, olha quem está ali, sussurrou, apontando para uma figura familiar que emergia da multidão. Era o chefe José, autoritário e impiedoso, ex-diretor da empresa onde ambas trabalharam. Ele sempre fora o pesadelo de muitas mulheres, com seu olhar crítico e suas palavras ásperas.
Dona Rita sentiu um frio na barriga. O que ele está fazendo aqui? Perguntou, incerteza transparecendo na voz. Ele pode querer saber do que você está falando, disse Maria, quase como uma advertência. Se você falar, pode acabar enfrentando as consequências. Ele tem poder, Rita. Dona Rita respirou fundo, tentando centralizar seus pensamentos. O peso da presença de José a fazia sentir-se pequena, mas ao mesmo tempo, acendeu uma determinação interna. Ela não podia se deixar intimidar. Eu não posso voltar. Não agora, disse ela, decidida. Então vamos continuar. E, por favor, lembre-se, sempre que você precisar, eu estarei aqui, respondeu Maria, segurando a mão de Dona Rita. O toque foi reconfortante, como um pacto silencioso. Enquanto se afastavam, sentindo a energia do que estava por vir, Dona Rita foi tomada por uma nova pergunta. O que mais ela descobriria sobre si mesma nessa jornada, a ponto de ultrapassar limites que nunca imaginou existir? E, caso decidisse, quem realmente estaria ao seu lado quando as vozes se tornassem um grito, e a verdade, uma tempestade? As ruas estavam cheias de vida, mas Dona Rita se sentia numa bolha, como se o mundo ao redor estivesse em câmera lenta. A figura imponente de José parecia crescer a cada passo que davam. Ele era o símbolo de tudo o que desejava deixar para trás, a sombra de um passado que, embora estivesse tentando escapar, ainda o assombrava. Rita, vamos nos misturar com a multidão, sugeriu Maria, pressionando a mão dela com força, como se isso pudesse parar a maré de insegurança que ameaçava arrastá-las. Elas se afastaram, mas o olhar de José parecia perfurar a sua essência. Em seu peito, o coração batia descompassado, quase gritando para que corressem, mas Dona Rita estava decidida. Eu não vou deixar que ele me vença, pensou. A determinação começou a crescer em seu interior, e o desejo de afrontar esse fantasma se acendeu como uma chama. Ela queria que seu grito de liberdade fosse ouvido, não apenas por si mesma, mas por todas as mulheres que haviam silenciado suas vozes por medo. Dona Rita olhou para Maria, que encorajava a amiga com um sorriso. Você tá pronta para isso? Perguntou Maria, a ansiedade refletida em seus olhos. Estamos juntas. Sim, Dona Rita respondeu, a voz firme agora. Eu estou pronta. Era como se cada palavra que passava por seus lábios estivesse conectando sua coragem a uma força maior. Assim que elas se infiltraram na multidão, Rita percebeu que outros rostos se voltavam para elas. Mulheres, jovens e idosas, algumas com olhares de reconhecimento e outras de curiosidade. Era como se elas sentissem a energia da determinação dela. Dona Rita respirou fundo, suas mãos tremiam, mas sua mente estava clara. Ali! Maria sussurrou, apontando para um pequeno grupo de mulheres reunidas, discutindo fervorosamente. Elas se aproximaram, e como que por um ímã, foram atraídas para a conversa. Havia um plano para derrubar o que estamos construindo, uma mulher mais alta disse, com uma voz que tinha a garra de uma leoa. Mas não podemos deixar que isso aconteça. Precisamos nos unir. Dona Rita sentiu uma corrente elétrica passar por seu corpo. Era a força de tantas histórias, lutas e dores compartilhadas. O ambiente pulsava com a esperança e a coragem que vinha de cada uma ali presente. Ela olhou para Maria, que tinha um brilho nos olhos, mas também expectativa de algo maior. Maria fez sinal para que Dona Rita falasse. Sentindo as expectativas, a mulher respirou fundo e se levantou. Oi, eu sou Dona Rita, disse, com a voz um pouco trêmula, mas cheia de emoção. Estou aqui porque não posso ficar em silêncio. Precisamos lutar por nossos direitos e por todas as mulheres que se sentem sem voz. Uma onda de murmúrios de encorajamento se espalhou pelo grupo. Era como se Dona Rita tivesse aberto uma porta que ninguém tinha notado antes. Ela nunca se sentirá tão viva, tão parte de algo maior. Mas, de repente, o sorriso no rosto de Maria se desfez. Rita percebeu que José havia se aproximado, agora à frente delas, bloqueando o caminho. Os olhares daquelas mulheres se voltaram para ele, uma mistura de temor e expectativa. Você não deveria estar aqui, Dona Rita, declarou José, a voz carregada de desprezo. Volte para sua insignificância.
As palavras dele eram afiadas como facas, mas algo dentro de Rita se rompeu. Ela não recuaria. Eu não vou mais me calar diante de você ou de qualquer um. Gritou, sua voz ecoando longe, e as outras mulheres a acompanharam. Com a tensão no ar e os olhares fixos, Dona Rita se viu no centro de uma tempestade. O que aconteceria a seguir? A energia estava mudando, e a batalha ainda estava longe de acabar. Ela percebeu que essa era apenas a primeira luta em uma guerra muito maior. E, antes que pudesse processar todas essas emoções, ela se perguntou se poderia realmente enfrentar não apenas José, mas tudo o que ele representava. O clima mudava, e Dona Rita sentia que sua voz se tornava um grito coletivo. As mulheres ao seu redor começaram a reagir, os murmúrios aumentavam, e o sentimento de união fervilhava como chamas em uma fogueira. Era agora ou nunca. José, pela primeira vez, parecia hesitar. O olhar que antes transmitia poder agora refletia uma insegurança disfarçada. Você realmente acredita que todas essas mulheres vão te apoiar? Elas têm medo, ele retorquiu, tentando minar a confiança que Dona Rita começava a exalar. Medo não é o que sinto. Dona Rita retrucou, surpreendendo-se com a própria audácia. Estamos cansadas de sermos silenciadas. O medo só nos torna mais fortes. Cada uma aqui tem uma história, uma luta, e estamos juntas. Essa é a hora. As mulheres começaram a se aproximar, criando um círculo ao redor delas. Algumas já tinham lágrimas nos olhos, outras sorriam com um brilho de esperança renovada. Maria, ao lado de Dona Rita, segurou a mão dela e a apertou com força, como se dissesse que, com coragem, tudo era possível. Dona Rita sentiu essa conexão. Era como se um lava-jato de dor e superação varresse seu ser. As sombras que antes pareciam tão pesadas estavam começando a desvanecer, substituídas agora por um calor de luta e solidariedade. José deu um passo à frente, mas desta vez as mulheres não recuaram. Vocês não são nada sem mim, ele gritou, sua voz esganiçada de raiva. Voltem para suas vidas insignificantes. Insignificantes? Nossas vidas têm valor. Uma mulher alta e forte se pôs à frente, os punhos cerrados. Não precisamos de você para viver. Essa é a nossa hora. As vozes foram se somando, e Dona Rita percebeu que a multidão ao redor começava a arrebentar em aplausos e gritos. A coragem de uma mulher virava a âncora de outras, e juntas formavam um exército que não faria concessões por medo. José, que sempre exercera controle, parecia respirar pesadamente, a raiva agora revelando a fragilidade do seu poder. Isso não vai acabar bem, ele ameaçou, mas seu tom falhou, e Dona Rita percebeu que, de alguma forma, a vida dele estava desmoronando na mesma velocidade que o medo havia se dissipado. Chega de ameaças, gritou Rita. Esta luta é por nós, e não por você. O eco de suas palavras ressoou em todo o espaço, como se um novo mantra estivesse se formando, um chamado à resistência e à coragem. Mas enquanto o fervor crescia, uma dúvida permeava a mente de Dona Rita. O que José poderia fazer para retaliar? Ele era um homem perigoso, e o poder dele não se restringia somente às palavras. O coração dela batia forte, mas agora era diferente, era a batida da esperança, empurrando-a para frente. O grupo se sentiu invencível, mas uma pequena voz atrás de Dona Rita murmurou, e se ele nos atacar de novo? A dúvida foi como um balde de água fria. As palavras dela tinham poder, mas ela sabia que a batalha estava longe de terminar. Nesse momento, tudo parecia se derramar sobre ela, e a pergunta cristalizava, será que conseguiria manter essa união diante do veneno que era José? Dona Rita cerrou os olhos e pensou em tudo que construir ali, não apenas aquela conversa, mas simbolicamente a força de cada mulher com quem compartilhava a dor e a luta. Não vamos deixar ele nos destruir. Vamos continuar juntas. Mas a cada palavra de esperança que se espalhava, uma emoção nova se instalava no coração de Dona Rita e uma sombra no rosto de José se tornava cada vez mais maliciosa. Qual seria a próxima jogada dele? E o que poderia acontecer se a força delas não se mostrasse suficiente? Ela respirou fundo, sentindo a tensão no ar apertar como uma corda prestes a se romper.
O círculo de mulheres pulsava com uma energia renovada. Dona Rita sentiu sua pele arrepiar. O calor da união transformava o medo em bravura, criando um espaço sagrado onde todas eram bem-vindas para lutarem juntas. Uma onda de emoção a invadia, e as lágrimas que antes eram de temor, agora eram de força. Vamos passar a ele uma mensagem clara, meninas, disse Maria, sua voz firme como o aço. Nós não temos mais medo. Essa é a nossa vez de brilhar. As mulheres concordaram, e a determinação em seus olhos iluminou a cena. Neste momento, Dona Rita viu mais do que um grupo, viu uma irmandade de almas unidas pela luta. Era possível sentir a energia vibrante que preenchia o espaço, uma energia que alimentava a luta delas. Mas José não estava disposto a se render. Ele olhou para Dona Rita com um desprezo que quase cortava o ar. Vocês têm razão ao se unirem, ele disse, em um tom que carregava ironia. Mas a união de vocês não vai proteger ninguém quando eu decidir agir. Havia um peso em suas palavras, um aviso que ecoava sob a bravura coletiva. Cada mulher sentiu um frio na espinha. Dona Rita percebeu que as ameaças não deveriam ser minimizadas, aquele homem tinha seus recursos e contatos. Ele era perigoso e, conforme analisava sua posição, sua bravura começava a vacilar. E se ele for capaz de fazer algo que nos machuque? Uma voz no fundo murmurou, cheia de preocupação e insegurança. Ao escutar isso, muitas mulheres começaram a trocar olhares nervosos, como se a sombra de José fosse uma nuvem negra pairando sobre elas. Ainda assim, a imagem da sororidade, das histórias compartilhadas e da dor superada voltou a brilhar em sua mente. Não podemos desistir agora. Dona Rita falou, lutando contra a dúvida que ainda pairava no ar. Esse é o momento de mostrarmos que estamos juntas e que somos mais fortes do que ele imagina. As palavras dela, rebeldes e apaixonadas, começaram a ter efeito novamente. Os rostos tornaram-se mais decididos, pulsando de determinação. O grito daquelas mulheres se transformou em um mantra, juntas somos mais fortes. Uma explosão de vozes, ressoando na pequena praça, ganhando força, batendo como um tambor no seu coração. Eu não sou apenas uma faxineira, Dona Rita exclamou, sua voz ecoando no espaço. Nós somos mães, irmãs, filhas. Nossas vidas têm significados que vão além de qualquer trabalho que possamos fazer. Ouvindo essas palavras, uma senhora na ponta do grupo deu um passo à frente e disse, meu filho dependia de mim até para comer, e passei noites sem dormir cuidando dele. A luta é diária, e precisamos ser ouvidas. As mulheres ao redor começaram a se agitar, e seus olhos se iluminavam com uma luz de empoderamento. Mas José, com um olhar de fúria, já havia virado o rosto. Ele não estava mais no centro da atenção. Em vez disso, parecia que a troca de energia estava fazendo com que sua figura se diminuísse. Isso não vai acabar bem, ele murmurou, quase para si mesmo. E essas palavras trouxeram um pressentimento ao grupo, a sensação de que a batalha estava apenas começando. A adrenalina subia enquanto Dona Rita olhava para aquelas mulheres corajosas e via não apenas um grupo, mas uma força que poderia mudar seus destinos. Entretanto, seu coração ainda batia descompassado, sua mente em um turbilhão de incertezas. E se ele decidisse usar a violência? O que aconteceria com elas? Ela respirou fundo, lembrando-se do que a cercava, as histórias de dor, de amor e sacrifício. Cada uma delas tinha um papel nessa luta. Ele pode tentar me silenciar, mas aqui ninguém vai se calar. A multidão explodiu em aplausos e gritos. Porém, a sombra que pairava sobre José não se dissipava, ao contrário, ela parecia se contorcer. O que ele estava tramando? As emoções estavam à flor da pele, e o futuro continuava a ser incerto. Ao mesmo tempo que a chama da esperança brilhava intensamente, a dúvida se instalava no fundo do coração de Dona Rita. Qual seria o próximo movimento de José, e poderia a força delas resistir a qualquer ataque? Ela sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O momento decisivo se aproximava, e a coragem delas era o único escudo possível. Então, enquanto o grupo pulsava em uníssono, uma nova pergunta impregnava o ar: até onde iriam por sua liberdade e dignidade?
Dona Rita estava cercada por uma aura de poder e solidariedade, mas a sombra de José se tornava cada vez mais opressiva. As vozes unidas das mulheres ecoavam pelo ar, um grito de resistência, mas a tensão que pairava era palpável. Nesse momento crucial, ela sabia que tinha que agir. Não só por si, mas por todas aquelas que a rodeavam. Vamos mostrar a ele que não temos medo! Dona Rita gritou, e as vozes das mulheres subiram em um clamor entusiástico, como se o próprio vento estivesse impulsionando suas palavras. O medo estava começando a se dissipar, dando lugar à força coletiva. Elas não eram apenas mulheres lutando contra um opressor, eram um movimento. Mas José não estava disposto a desistir. Um sorriso irônico se formou em seu rosto, um riso áspero que cortou a euforia momentaneamente. Vocês acham que podem me intimidar com gritos? Eu sou o poder nesta cidade. Seu tom era desdenhoso, mas Dona Rita viu que havia uma inquietação em sua postura. Todo o poder que você possui é baseado no medo que você impõe. E esse medo está se evaporando, respondeu Dona Rita, sua voz firme. Aquela explosão de coragem dela fez com que as mulheres ao seu redor se aglutinassem ainda mais, prontas para sustentar essa verdade. Enquanto o clima se tornava cada vez mais denso, Dona Rita percebeu que a verdadeira força não estava apenas em sua voz, mas também na união que havia criado com aquelas mulheres valentes. Elas haviam se tornado um farol de esperança, e a retomada do controle das suas histórias estava à vista. Dona Rita olhou nos olhos das mulheres que estavam ao seu lado, viu o medo, mas também a determinação em cada uma delas. Ela se lembrou das noites solitárias, dos desafios enfrentados sozinha, e sorriu ao perceber que não precisava mais carregar esse fardo sozinha. Cada uma de nós tem uma voz. Não vamos deixar que ele a silencie. A determinação dela ressoou. Era um pedido que se transformou em um grito de guerra. O chão parecia tremer sob seus pés, e a força do grupo começava a inspirar outros que se uniam ao redor delas. José, percebendo a força crescente da multidão, começou a perder seu controle. Ele dava passos para trás, buscando apoio nas sombras de sua autoridade. Mas as mulheres continuavam a empurrar os limites. Estamos juntas. Ninguém faz isso sozinha. Ecoou a voz de uma jovem que se destacou, e a multidão aplaudiu, sentindo o poder daquele momento. Dona Rita tomou a liderança novamente, decidida a não deixar que o medo dominasse o espaço. Ela olhou para José, agora claramente nervoso. Chegou a hora de você ver que o seu poder não tem mais lugar aqui. Enquanto o grupo se unia, José percebeu que já não tinha mais espaço para manobra. Ele cerrou os punhos, furioso, tentando recuperar a compostura. Isso não vai acabar bem para vocês. Mas sua voz tremia e os ecos de suas ameaças não soaram mais como promessas. Elas eram meras tentativas de intimidar. Você está certo, não vai acabar bem para aqueles que ainda insistem em usar a força para calar as vozes das mulheres. Dona Rita desafiou. Seus olhos brilharam com a determinação que havia se cultivado em cada canto de seu ser. E com isso, ela sentiu que tudo que havia passado a conduzia para esse instante. A multidão pulsava, e a energia era palpável. As mulheres começaram a se preparar para uma nova onda de protesto. Elas se levantaram, ergueram os punhos, unindo não apenas suas forças, mas suas histórias. Era um momento de cura e de libertação. Estamos prontos para lutar e fazer ouvir nossas vozes. Ninguém vai nos calar. A multidão gritou em resposta, e Dona Rita sentiu que, pela primeira vez, elas não eram apenas um grupo, mas uma força indomável, empoderada pela união, pelo amor e pela luta. José, percebendo que havia subestimado o poder daquela resistência, tentou mudar de tática. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Isso vai voltar contra vocês. Ele gritou, tentando provocar medo. Mas aquele medo não colou. As mulheres estavam além disso agora. Confiantes e decididas. Se você quer se posicionar como um opressor, então nós nos posicionamos como a resistência, Dona Rita decretou. E ao dizer isso, sentiu que um peso enorme se dissipava.
Os rostos em volta dela, esses rostos de lágrimas e risos, de dor e superação, representavam toda a luta que haviam travado. Elas estavam unidas por propósito, e isso era mais forte do que qualquer ameaça. José, impotente, começou a recuar diante da maré de força feminina. A tensão foi se dissolvendo enquanto as mulheres se preparavam para finalizar a conversa que começara ali, mas que agora se tornava um eco indomável. Dona Rita, em um último sopro de força, olhou para a multidão e disse: "Vamos ficar firmes. Por nós, por todas. Não vamos retroceder, vamos seguir em frente." E assim, naquele instante mágico, onde a esperança se misturava à coragem, a figura de José começava a se dissipar no espaço. A batalha ainda não havia terminado, mas naquele momento, o verdadeiro triunfo havia sido conquistado. Cada mulher ali sabia que, na luta por justiça, elas não estavam sozinhas. E enquanto a multidão permanecia em festa, Dona Rita, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, sentiu que havia finalmente encontrado seu lugar na luta. A luz que renascia em seu coração tornava-se uma chama inextinguível de solidariedade. A sensação de conquista não era apenas sua, mas de todas aquelas que levantaram suas vozes. A vida continuava, e a luta estava apenas começando. Mas agora, mais do que nunca, Dona Rita e as mulheres ao seu redor estavam prontas para enfrentar o que viesse, com coragem e unidade. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Realmente, a sua participação é crucial para que histórias como esta cheguem a outras pessoas.